Saudações, queridos amigos. Depois aí de 2 semanas um pouquinho em off, né? Nós voltamos, tivemos aí umas complicações técnicas, pequenos probleminhas técnicos, mas já resolvemos. E aí a gente tem algumas coisas para anunciar, né? Primeiro que foi criada a nossa comunidade Jornada Típica, e lá dentro tem os grupos de WhatsApp específicos. Nós temos o grupo de WhatsApp Zoeiras, Neurodivergentes, né? Então lá vai ter memes e, enfim, coisas que vocês quiserem compartilhar de brincadeiras uns com os outros. Não é para se ofender, tá? Porque a zoeira ela não tem limite. Enfim. É para entender que tudo que tá ali naquele grupo, né, não deve ser levado a sério. Temos também um grupo que vai ter conteúdo aqui que eu vou trazer numa próxima série, que é de geeks, nerds, otakus e afins. Então lá você pode conversar e você pode compartilhar sobre os animes, desenhos animados, videogame e tudo mais que você tiver aí acompanhando, que seu hiperfoco tiver ativo. Também ver aí se tem algum coleguinha próximo a um evento que você vai participar e pode convidar para se encontrar, participar lá, compartilhar também as coisinhas que você comprou, né? Ah, comprou alguma coisa de uma determinada série, de algum anime, manda foto lá, às vezes tem um outro colega que você é fã e que vai querer também adquirir aí esse colecionável. Vamos lá. E por último, a gente tem também o grupo Espiritualidade e Fé. Eu vou dar início a uma série a partir de hoje, conforme a demanda de convidados for favorecendo, né? Como vierem a aparecer mais pessoas de crenças variadas, que sejam também autistas, nós vamos fazer aqui as entrevistas para querer saber como funciona aí a expressão dessa fé e da espiritualidade para essa pessoa que é autista e que congrega, que participa, que adora em determinada camada da espiritualidade. Vamos lembrar que todo mundo é livre de expressar a sua fé, né, da forma como se identifica melhor e como que isso vai auxiliá-lo espiritualmente. Então, nós vamos ter cristãos, nós vamos ter espíritas, nós vamos ter esotéricos, vamos ter todas as crenças aqui reunidas nessa série, na verdade, né? Nesse segmento, que é onde vamos compartilhar aqui algumas experiências de, olha, eu sou autista, mas eu também tenho a minha espiritualidade. Ou se você é ateu, né, que eu tenho também uma convidada que é ateia, ela falar, olha, eu não acredito. Respeito quem acredita, mas tem minhas razões para não acreditar. Então vamos dar a retomada à nossa jornada típica, ligando os motores e vamos para o nosso passeio. Hoje, passeando pela espiritualidade, temos uma convidada que eu vou deixar ela se apresentar. É melhor. Eu vou pedir para ela se apresentar porque ela é professora, ela é psicanalista, ela tem muitos dons, muitos conhecimentos, muitas habilidades. Então eu acho que eu posso pecar se eu não lembrar de algum, então é melhor ela se apresentar. Então se apresenta pra gente, por favor, minha amiga. Oi, gente.
Meu nome é Chadine. Atualmente eu sou mestranda em psicanálise. E como é que eu posso me apresentar? Como é que eu posso falar um pouquinho sobre mim? Eu sempre fui muito apaixonada por mitologia desde muito cedo. Eu tinha coleções de livros de mitologia grega, nórdica, romana, todo tipo de mitologia, assim. Eu fazia coleção, sabe? Eu tinha um baúzinho assim na minha casa, onde eu guardava todos os meus livros de mitologia. Então eu sempre gostei muito. E por esse amor, eu acabei encantada pelo misticismo muito cedo. E isso me fez entrar para alta magia e estudar em diversas escolas esotéricas também. Até o ponto que eu tô hoje, que eu encontrei a apometria, que é o que eu trabalho até hoje. Eu sempre fui muito apaixonada por magia cigana também, sempre me encantou muito. E isso faz parte de quem eu sou, faz parte do meu sangue por parte de pai, onde temos origem rusca-Roma. Muitos ciganos, quando eles vinham para o Brasil, eles trocavam de nome, de sobrenome, por medo de perseguição e acabavam escondendo seu legado, a sua etnia. No caso ali da minha parte de pai, vieram pela Segunda Guerra Mundial, já que teve o Holocausto, né, que foi uma devoração. E os historiadores, eles estimam que foram mais de 500 mil ciganos que foram assassinados durante o Holocausto. Mas com certeza deve ter muito mais do que isso. Porque, assim, gente, temos uma infinidade de conteúdo sobre o Holocausto. Mas nada se conhece a respeito do genocídio romani, né? Que foi um horror, né? Ali nos campos de concentração. Então o meu biso, ele fugiu pro Brasil e foi para Palmeira dos Índios, onde ele teve os filhos dele. Então, sempre desde criança, assim, eu sempre tive uma veia muito forte mística. E eu fui uma criança que eu via as coisas desde muito cedo. Eu conversava com os meus entes queridos. Então, o que acontece? A minha mãe, ela vinha me mostrar os álbuns da família, assim, olha, esse daqui foi fulano de tal. E aí eu olhava para ela assim e falava, não, mas eu conheço, eu já conversei com ele. E aí ela já ficava com muito medo, né? Ela não sabia o que fazer diante disso. Isso assustava muito ela, então ela me escondeu de tudo que envolvia o sobrenatural. Desde a infância, ali na minha infância inteira, eu frequentei diversas igrejas, diversas religiões, e eu via a mediunidade como algo negativo, de verdade. Eu sofria com isso. E justamente por esse sofrimento, uma hora parou. Eu parei de ver as coisas e eu segui a minha vida normalmente. Então, nesse hiato de não ver mais nada e tudo mais, eu me considerei ateia por muitos anos ali na adolescência. Por mais que muitas vezes eu tinha sensações de ter espíritos perto de mim, assim, eu ignorava completamente.
logo ali na casa dos meus 20 anos, eu comprei um tarô e aí tudo começou a voltar, sabe? E foi um negócio que voltou assim com tudo pra mim. Então, logo que eu comecei a estudar tarô, eu já comecei a fazer cursos de alta magia, depois eu fui pro Reiki e logo depois também eu fui pra magia cigana e depois pra apometria. E ainda sobre a pergunta de quem sou eu gostaria de compartilhar uma reflexão filosófica e psicanalítica sobre o que significa ser alguém e descobrir quem você é também, né? Na psicanálise, o eu é uma construção complexa que envolve os nossos inconscientes, os nossos desejos, os nossos medos e também as nossas experiências passadas. A nossa psique, ela é mediada pelo id, pelo ego e pelo superego. Então, o id, ele representa os nossos impulsos, os nossos desejos inconscientes, a nossa parte primitiva, a nossa parte instintiva e é a fonte das nossas energias psíquicas. Daí depois a gente tem o ego, que é a nossa parte racional, que tenta equilibrar os nossos desejos com a realidade externa que a gente vive. Ela atua como um mediador, considerando as consequências ali das nossas ações e buscando satisfazer os desejos do nosso id de forma socialmente aceitável. Daí a gente tem a última estrutura, que seria o superego, que ali contém os valores e normas internalizados da sociedade, funcionando como uma espécie de consciência moral que a gente tem. Então, o superego, ele julga as nossas ações, os nossos sentimentos, recompensando a gente com sentimentos de orgulho ou também nos punindo com sentimentos de culpa. Então, isso reflete muito ali questão de valores que a gente internaliza ao longo da nossa vida. Então, quem a gente é, né? O autoconhecimento, ele implica trazer à consciência os conteúdos reprimidos no inconsciente, explorando assim os nossos desejos e os nossos conflitos internos. Na filosofia, a identidade, ela é abordada de maneiras diferentes, né? A gente tem o existencialismo, por exemplo, que afirma que a existência, ela precede a nossa essência, significando que a gente não nasce com uma essência pré-determinada. A gente cria ela através das nossas escolhas e ações. É muito doido isso, né? Então, a gente vê o eu como um sujeito em constante interação com o mundo, sendo moldado pelas experiências que ele vive, tanto sensoriais. E Chadine, como você foi diagnosticada com autismo? Em que altura dessa jornada aí? Porque você já estuda bastante, né? Psicanálise, entre outras coisas. Você foi diagnosticada com autismo em que momento e como é que foi esse processo para você?
Eu fui diagnosticada com autismo tardiamente, né? Então, receber esse diagnóstico foi um alívio para mim, porque eu realmente não conseguia compreender o porquê eu não me encaixava, sabe? Então, explicou muito das dificuldades e das peculiaridades que eu experimentei ao longo da minha vida. Então, antes do diagnóstico, eu me via incompreendida muitas vezes, ou isolada, lutando para lidar com sensibilidades e a maneira que eu me portava ou que eu interagia com o mundo, como eu me mostrava para o mundo também. Na escola, principalmente, esses desafios eram particularmente pronunciados. As salas de aula, elas eram barulhentas e movimentadas e sempre me deixavam sobrecarregada. Eu lembro de um dia que era o meu primeiro dia de aula, na realidade. Eu faltei no segundo dia, justamente porque a turma fazia muito barulho e aquilo me deu muita dor de cabeça. Eu fiquei muito irritada também. Eu tinha muita dificuldade em entender e seguir regras sociais implícitas, o que resultava em mal entendimentos também, e por vezes ser alvo de bullying da turma. Então, em muitas séries, assim, eu fui o alvo ali da galera, sabe? Então, eu, por muitas vezes, me encontrava excluída dos grupos de amigos. Então, realmente foi um desafio para mim as atividades escolares no geral. Sempre foram muito desafiadoras. Estar ali dentro de um círculo social onde eu não me encaixava. Então, só de escutar o som do giz na lousa, o barulho ali das conversas, o brilho intenso das luzes fluorescentes também. Então, sempre foi um negócio que eu não compreendia o porquê que aquilo me atucanava tanto. E naquele tempo, essas sensibilidades não eram compreendidas pelos meus professores e pelos meus colegas, levando assim a uma sensação de isolamento ainda maior, porque eu não falava para ninguém que eu sentia essas coisas também. Trabalhos em grupos para mim eram impossíveis, então eu sempre tentava fazer tudo sozinha. Então, eu frequentemente preferia atividades individuais, onde eu podia trabalhar no meu próprio ritmo e evitar, assim, o estresse social também. Então, entender que eu sou autista me ajudou a ser mais gentil comigo mesma, mais gentil com a minha própria história, com as outras pessoas, e a buscar apoio e estratégias que me ajudam a viver de uma forma mais plena também. E esse diagnóstico, ele também me permitiu me conectar com outras pessoas que eram parecidas comigo, com pessoas neurodivergentes, compartilhando assim as experiências, as estratégias de enfrentamento que têm sido extremamente valiosas para mim. Então, descobrir que existem pessoas que compartilharam as mesmas coisas, as mesmas lutas que eu, e os triunfos também,
Isso me proporcionou um senso de pertencimento muito grande que eu nunca tinha sentido antes. Então, sim, ter uma rede de apoio é muito importante. Então, hoje, com esse conhecimento, eu sou capaz de implementar estratégias que facilitam o meu dia a dia, a minha vida cotidiana. Eu posso ajustar o meu ambiente de trabalho para reduzir estímulos sensoriais, ou também comunicar claramente as minhas necessidades aos meus amigos, aos meus familiares, a utilizar ferramentas de organização que me ajudam a gerenciar todas as minhas tarefas do dia a dia de maneira mais eficaz também. Então, o diagnóstico tardio, ele me trouxe a clareza e me permitiu que eu me aceitasse, que eu aceitasse a minha verdadeira identidade, aceitasse quem eu sou. Então, agora, com o diagnóstico, que por muitas pessoas ali vai se passar por só um papelzinho, não é isso. Esse papelzinho é tudo, sabe? É o entendimento. Agora eu me sinto mais capacitada para viver uma vida mais autêntica, mais gratificante, buscando assim os meus verdadeiros interesses e me comunicando com a comunidade autista que me entende, que me compreende, que me apoia. É uma rede ali de apoio, né? Ali a gente sempre precisa disso. E também como psicanalista, essa jornada toda enriquece a minha prática profissional também. A compreensão profunda dos desafios enfrentados por pessoas autistas, ela me permite oferecer um suporte muito mais empático e muito mais eficaz também para os meus pacientes, tanto de psicanálise quanto de apometria também. Eu posso identificar e validar as experiências do paciente, ajudando-os a desenvolver estratégias de enfrentamento adaptadas às suas necessidades individuais. Além disso, eu posso trabalhar para desmistificar o autismo, promovendo assim uma maior aceitação para a pessoa, para o indivíduo, uma maior compreensão dentro da comunidade em si. Então eu me sinto muito grata por ter conseguido saber realmente o que eu tinha, porque foi muito difícil para mim antes, quando eu não tinha o meu diagnóstico. Eu me via muito diferente e muito distante das pessoas também. E era muito complicado fazer amizades, compreender a necessidade das outras pessoas. Então, com o diagnóstico, tudo ficou muito melhor para mim, sabe? Então, a palavra-chave literalmente foi conhecimento, foi compreensão. Muita gente sente que tem algo ali, mas tem medo de buscar por ajuda. E para mim, buscar por ajuda foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tinha falado também de redes de apoio, mas o que significa uma rede de apoio? Eu falo de suporte emocional, eu falo sobre
amigos e familiares também que compreendem e aceitam você como pessoa autista. Eu posso também falar sobre grupos de apoio, onde é possível compartilhar as suas experiências, os seus sentimentos, tudo aquilo que você sente com outras pessoas que enfrentam coisas semelhantes também. Então, essa parte de ter uma rede de apoio é muito importante. Então, aí no meio disso tudo, o que que a gente pode definir, então, assim, qual é a sua religião agora, já que você chegou a pensar que era ateia uma época, mas aí a espiritualidade, o mundo espiritual sempre esteve constante, acabou chamando você de volta. E aí, qual é a sua manifestação de fé e espiritualidade hoje? Como é que você frequenta um templo, alguma religião, alguma coisa? Como é que você está atuando nesse quesito aí, congregando, enfim, como é que você faz? Eu participo de uma casa de umbanda e também faço parte de uma tsara. A tsara é uma casa cigana. É uma comunidade que trabalha em sintonia com os clãs ciganos. E isso para mim é a coisa mais linda. Eles celebram festas e rituais que honram as tradições ciganas, envolvendo dança, música, oferendas à natureza. Valorizamos profundamente a liberdade, a alegria de viver, a conexão com a natureza e o respeito por todas as formas de vida. O principal valor que pregamos é o amor à vida. E a Tsara é um lugar onde você é acolhido como família. E isso realmente, assim, é uma parada que me pegou muito, porque a Tsara salvou minha vida. Quando eu entrei lá, foi em um momento muito difícil, onde eu não sentia muito acolhimento ou amparo também. Então, tudo isso eu encontrei com os ciganos do Oriente, sabe? E eu fui acolhida com muito amor, com carinho. Então, tudo isso me ajudou a superar os meus desafios profundos, os meus desafios pessoais. Então, para mim, a Tsara, ela foi tudo. Ela é tudo. E eu sou muito grata por fazer parte dessa comunidade. Muito bom, interessante. E aí, você participa de uma tsara, né, que é uma casa cigana, onde vocês têm aí as suas manifestações espirituais e também as suas ritualísticas. E também é uma casa que é de Umbanda, é isso? Tá. Mas tem também o seu estudo, né? E desenvolvimento espiritual a respeito das coisas do mundo espiritual. Então eu queria entender como é que você manifesta a sua espiritualidade, assim, o que que você faz para se conectar mais com o divino. O que que você faz para se autodesenvolver e quais são os princípios para isso? Eu gosto muito de hermetismo. Então, primeiramente ali a gente tem o princípio do mentalismo, que é o universo é mental, tudo é criado pela mente. Esse princípio, ele pode ser interpretado
à luz da ideia de que a realidade ela é moldada pelas percepções e crenças individuais. Então, a mente inconsciente, ela tem um papel fundamental na formação da nossa realidade e das nossas experiências. Os conteúdos inconscientes, desejos, as nossas fantasias, elas influenciam a maneira como a gente percebe e como a gente interpreta as coisas ao nosso redor também. Então, em outras palavras, a mente cria e organiza nossa realidade. Então, tudo é mental. Refletindo a crença, de que tudo é criado pela mente. Que aí, logo após isso, a gente tem o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O microcosmo, ele reflete o macrocosmo. Esse princípio, ele pode ser visto como uma analogia para correspondência entre o inconsciente e o nosso consciente. O que ocorre no nível inconsciente, que seria o nosso microcosmo, pode refletir e influenciar as nossas experiências e os nossos comportamentos conscientes, que seriam o nosso macrocosmo. Isso é muito louco, né? Então, o que acontece? Se estamos desarmoniosos internamente, isso pode refletir nas nossas circunstâncias externas e vice-versa. Então, trabalhar para alcançar o equilíbrio e a nossa harmonia interna reflete em uma vida muito mais equilibrada e harmoniosa externamente também. Então, o princípio da correspondência, ele destaca a conexão entre diferentes níveis da realidade, né? Ele sugere que temos uma harmonia e um padrão universal que se manifesta em todos os aspectos da nossa existência, desde o vasto universo até um grãozinho de areia. Então, compreender e aplicar esse princípio promove uma maior consciência e uma maior integração entre os nossos mundos internos e o nosso mundo externo. A gente tem também o princípio da vibração, que é nada está parado, tudo se move e vibra em diferentes frequências. Esse princípio, ele pode ser relacionado ao conceito de dinâmica psíquica também, onde o movimento e a mudança, eles são centrais. Então, a mente, ela está em constante fluxo. E os processos inconscientes, eles sempre estão em movimento, influenciando assim as nossas emoções, os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. As vibrações psíquicas, como os afetos e os conflitos internos, estão sempre se transformando e afetando assim as nossas experiências também. Logo em seguida, a gente tem o princípio da polaridade, que é tudo tem dois polos. Os polos são idênticos em natureza, mas nada diferentes em grau. Esse princípio, ele pode ser interpretado como uma expressão da dicotomia psíquica, onde os opostos coexistem e são interdependentes. Então, o que acontece? A gente tem ali o amor e o ódio, a realidade e a fantasia. E esses opostos, eles sempre estão conectados e são necessários
para a integração da nossa psique. O reconhecimento e a integração desses opostos, eles são fundamentais ali para o nosso processo de individuação, para o nosso equilíbrio interno também. Temos também o princípio do ritmo. Tudo tem um fluxo e refluxo. O movimento pendular se manifesta em tudo. Esse princípio ele é associado à ideia de ciclos emocionais e padrões repetitivos na nossa vida psíquica. Então, o movimento pendular ele pode ser visto nas oscilações emocionais e nas fases de crescimento e regressão que ocorrem no desenvolvimento psíquico e nas nossas relações interpessoais. A gente tem também o princípio de causa e efeito. Toda ação gera uma reação. Nada acontece por acaso. As ações e eventos são influenciados por causas subjacentes, como desejos inconscientes, traumas e conflitos. Então, a ideia de que nada acontece por acaso, ela é refletida na crença de que os nossos comportamentos, de que as nossas experiências, elas têm raízes profundas na nossa vida e são o resultado de uma cadeia de causas e efeitos. E aí depois a gente tem o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculinos e femininos. Então, esse princípio ele é interpretado como a presença de qualidades ou de energias associadas ao masculino e ao feminino em todos nós. Essas qualidades, elas não se referem necessariamente ao gênero biológico, mas a aspectos simbólicos que influenciam a nossa psique. As qualidades associadas, então, ao masculino e ao feminino, como a assertividade e a receptividade, estão presentes em todos os indivíduos e seu equilíbrio pode afetar o nosso comportamento, as nossas emoções e a nossa percepção de identidade também. Então, a compreensão e a integração desses aspectos contribuem para uma maior percepção de si mesmo também. Então, eu acredito que tudo está dentro de você, tudo está dentro da sua mente. E quais são os desafios que você já encontrou aí ou continua tendo, né? Para desenvolver a sua espiritualidade, congregar aí em comunidade, na egrégora, ou enfim, na Tsara. O que você tem encontrado aí de dificuldade por ser autista? Quais são os desafios disso? Atualmente eu faço parte de uma corrente espiritual muito carinhosa. Como eu tinha dito antes, a Tsara salvou minha vida. E eles sempre se dedicam a nos compreender, a compreender cada pessoa que entra lá e apoiar e receber da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Essa corrente oferece um espaço acolhedor e uma rede de suporte que valoriza profundamente quem eu sou e as minhas jornadas internas também. Não vou dizer que já não passei por questões capacitistas antes, sabe? No passado eu enfrentei interações negativas com algumas pessoas que eu acredito por não terem muito contato com pessoas que têm autismo,
ou por falta de informação mesmo, acreditavam que eu usava essa condição como uma muleta, uma justificativa para não enfrentar os meus desafios e colocar panos nos meus comportamentos. Então, essas experiências realmente foram um pouco difíceis para mim e muitas vezes dolorosas e contribuíram para um sentimento de incompreensão e de isolamento também. Hoje, no entanto, eu encontro um apoio verdadeiro e aceitação dentro dessa corrente que eu participo, o entendimento genuíno e a empatia que eu recebo têm sido fundamentais ali para minha jornada de autoaceitação e de crescimento pessoal também. Então, encontrar um lugar onde você é verdadeiramente compreendido é uma experiência de grande importância e muitas vezes é um desafio significativo também. Muitas pessoas acabam trilhando um caminho solitário justamente por não encontrarem um espaço que ofereça uma compreensão profunda e sincera, uma compreensão significativa. Então, quando você não tem uma compreensão, quando você tem ali a falta de aceitação, isso pode levar a muitos efeitos negativos para ti, como a dificuldade em se aceitar, a dificuldade em se adaptar, e você sente também uma sensação de exclusão e pode aumentar também questões de estresse, ansiedade. A constante sensação de não ser aceito também pode afetar a sua autoconfiança também, você achar que você não é capaz de fazer as coisas. Em ambientes não inclusivos, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento em todas as áreas, até profissional também, pode ser prejudicado num nível assim, devido à falta de apoio, né? E de oportunidades adequadas também. Então, eu acho que não só no meio esotérico, mas em todos os lugares a gente tinha que ter uma sensibilidade a mais. A gente tinha que promover a educação sobre TEA e sobre outras deficiências também, para aumentar a compreensão e a empatia, promover a inclusão, oferecer suporte adequado também, garantir que haja suporte disponível para pessoas com deficiência, tanto em ambientes educacionais quanto sociais, profissionais, enfim, em todas as áreas, como eu tinha falado antes. Isso gera um conforto surreal. Só de você saber que você tem o apoio de pessoas, que você pode contar com alguém, já muda muita coisa. Então você acha que a espiritualidade ela ajudou? Ela tem ajudado? Ou essa falta de inclusão em alguns lugares ela tá atrapalhando? Você acha que vale a pena? É bom? O que a espiritualidade tem feito para ti aí no seu desenvolvimento? Que você já trabalha com isso, né? Você tem um ramo da espiritualidade onde é que você trabalha, mas o saldo tem sido positivo? A espiritualidade, ela pode oferecer um senso de propósito, um senso de pertencimento também.
o que é realmente muito importante para mim. Me conectar com uma vibração maior, com algo maior do que eu mesma, me ajuda a dar sentido à minha existência, à minha vida e a encontrar também o meu lugar no mundo. Então, como é que eu posso praticar a espiritualidade? Com coisas simples, sabe? Como meditações, orações, um ato simples ali de fazer um chazinho para você mesmo ou um banho de ervas já te ajuda a encontrar uma paz, um equilíbrio maior. Esses pequenos rituais, eles funcionam como ferramentas para acalmar nossa mente, nosso coração. E essa parada é muito importante porque a espiritualidade, ela promove a autoconsciência e a autocompreensão de si mesmo. Então, ela te ajuda a refletir sobre as suas experiências de vida, a explorar o seu eu interior, te ajuda a te compreender melhor, suas emoções, os seus pensamentos, como você se comporta, te permitindo assim lidar com seus desafios de uma maneira mais branda, mais eficaz. E também a conexão com a natureza e o mundo ao redor. Tipo, a minha espiritualidade, ela enfatiza a importância da conexão com a natureza, o pé na terra, sentir as flores, ver o céu. Essas coisas assim, elas são muito importantes, sabe? E respeitar cada ser vivo, cada animal. Isso me ajuda a sentir uma profunda conexão com as coisas ao meu redor, promovendo assim um sentimento de empatia, de interconexão com as coisas e de harmonia também. Autistas em geral são extremamente criativos e desapegados de situações onde eles não se veem incluídos. Então, sempre que fui rejeitada por um grupo de amigos ou colegas, eu me enclausurava. Isso era ruim, mas nem tanto, porque a partir daquilo eu criava o meu próprio cantinho com as minhas próprias coisas e aos poucos eu me desvinculava da sensação de apego e da exclusão. Aí vem outra parada também, né? Porque não adianta se dizer uma pessoa mística se você prejudica os outros intencionalmente, né? Não se desculpa pelas suas ações, não respeita os seus, não tem cuidado com nenhuma de suas relações ou com a sua mente. Então, é muito importante manter a integridade e os valores éticos acima de tudo. Isso é o que eu acredito, isso é o que eu coloco acima de tudo. E isso é crucial para qualquer prática espiritual. E praticar a espiritualidade de forma autêntica requer compromisso com a verdade, com a compaixão e o respeito por todas as formas de vida. Então é muito importante agir com integridade, pedir desculpas quando necessário, respeitar as outras pessoas também e cuidar das relações em geral. Respeitar qualquer tipo de condição que a pessoa tenha. A verdadeira transformação espiritual ocorre quando alinhamos as nossas ações com os nossos valores mais elevados.
Você pode compartilhar com a gente assim uma experiência espiritual aí que você teve, que foi impactante aí para você, que você acredita que como você já desenvolveu técnicas, né, de você disse aí que estudou reiki, já estudou, na verdade você atende, né, fazendo apometria, entre outros conhecimentos aí ocultos aí para grande maioria da população, mas que você estudou e desenvolveu graças aí a sua espiritualidade. Tem algum caso assim que impactou, que você utilizou esse teu conhecimento aí e foi uma, uma memória assim que deixou você realmente impressionada de, nossa, os estudos, as coisas que eu tive até aqui fizeram eu aplicar uma técnica ou uma oração, enfim, sei lá, alguma coisa que funcionou e chamou muito minha atenção e eu não vou esquecer. Você pode compartilhar um evento desse daí com a gente? Uma das experiências mais significativas que eu tive ocorreu em um hospital. Eu tive a oportunidade de trabalhar com apometria em um caso particularmente muito tocante. Os médicos eles já tinham feito de tudo, então era um negócio muito delicado. Era um paciente que estava em coma, cuja esposa estava grávida. Então, realmente ali a situação era muito delicada e cheia de emoções intensas. Ao aplicarmos a técnica de apometria, não só pude sentir a presença e a energia do paciente ali na hora, como também a angústia e a esperança da esposa também. Esse trabalho permitiu uma conexão profunda e um alinhamento das energias envolvidas ali. E acho que 1 ou 2 dias depois, conseguimos tratar a situação com êxito, de uma forma que trouxe alívio e esperança para todos os envolvidos, inclusive eu, né? Claro, eu fiquei muito tocada com isso, essa experiência me tocou profundamente, reforçando ali a importância e o poder da espiritualidade na cura e no apoio emocional, especialmente em momentos onde tá tudo tão crítico, sabe? Isso foi um momento onde eu vi que o valor do trabalho que fazemos e da diferença que podemos fazer na vida das pessoas, mesmo nas situações mais difíceis, é um negócio assim que não dá nem para explicar, sabe? Tamanha profundidade e o impacto dessa experiência para mim é um negócio assim que foi uma explosão de esperança que eu tive com relação a tudo. Eu tive muitos casos em hospitais, mas esse foi o que mais me tocou assim profundamente. Então a gente pode dizer que realmente a espiritualidade ela vai impactar positivamente, né, a saúde mental e o bem-estar do sujeito, né? Então você concorda, né? Que depois de tantos relatos aí, de tanta luta e tanta conquista, né? De benfeitorias aí, de coisas boas. Então acredita que faz bem para a saúde e bem-estar mental do sujeito, né? Todo mundo precisa desenvolver a sua espiritualidade, seja
uma manifestação de fé que mais se adapte ou que se identifique melhor, eu acho que é, é bom, né? Para todo mundo. Principalmente a espiritualidade, ela fornece um sentido de propósito e um significado para a nossa vida, para os nossos caminhos, o que pode aumentar a nossa resiliência frente às adversidades que a gente pode enfrentar, sabe? Esse sentido, esse propósito, muitas vezes ele funciona como uma bússola, um guia dando direção, oferecendo direção e coerência para as nossas experiências de vida, o que é essencial para a nossa saúde mental também, o que é bom para a gente. Aliás, ela pode atuar como um meio de integrar os nossos conflitos internos, né? Proporcionando assim uma narrativa que unifica aspectos díspares da nossa psique. Essa integração é crucial para a coesão do nosso ego, para a capacidade de enfrentar as nossas crises existenciais e emocionais de uma maneira mais resiliente. Vou dar aqui um exemplo de uma paciente chamada Ana. Ela estava passando por uma fase de intensa crise existencial e ela estava recém-divorciada, enfrentando dificuldades financeiras também. Ela estava se sentindo perdida, estava sem propósito. Então, durante as nossas sessões de apometria, ficou claro que a espiritualidade dela, que foi uma parte significativa da vida dela na infância, havia sido negligenciada por todos os anos de vida dela. Então, ao explorar a história dela, encorajamos a Ana a se reconectar com a espiritualidade dela. E ela começou a participar de reuniões de grupo espiritual, ela começou a se envolver em práticas de meditação e orações também todos os dias. Esse retorno à espiritualidade dela proporcionou a Ana um senso de pertencimento, uma coisa que ela nunca tinha sentido antes, deu um significado novo para a vida dela, para a existência dela. Então ela encontrou uma nova base para estruturação ali da vida dela, do caminho dela. Isso gerou para ela uma percepção de que a vida tinha um significado muito maior. Permitiu que ela enfrentasse assim as adversidades com mais confiança, com mais resiliência. Ela sabia que os guias dela estavam por perto, que ela tinha mais proteção. Então, resumidamente, a reconexão com a nossa base, com a nossa espiritualidade, permite que a gente encontre ali um novo sentido, um significado novo ali para a nossa caminhada, fortalecendo a nossa capacidade de enfrentar as nossas crises, os nossos desafios, promovendo assim um bem-estar muito maior. Não, muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigado mesmo aí pelo tempo, todas as informações que você compartilhou, a tua história, coisas que com certeza não são fáceis da gente ficar relembrando, né? Tem momentos onde a gente está congregando
Seja a igreja, seja um templo, seja um grupo. E aí a gente tem ótimas lembranças, mas também tem algumas lembranças ruins, né? Falta de compreensão, falta de adaptação mesmo, né? Essa questão da inclusão, porque alguns lugares tem muito barulho, outros a liderança tem falta de tato em lidar com as pessoas que são neurodivergentes ou que são atípicas, ou não dão oportunidades para servirem, né? Mas para aquela pessoa que está buscando aí fortalecer o contato dela com o lado espiritual, o que ela pode fazer para melhorar a espiritualidade dela? Você tem alguma dica? Quer deixar algum conselho? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E vamos nos despedir aqui então com um conselho. E numa próxima nós vamos voltar também com outro autista que é atuante aí na espiritualidade dele. Chadine, conselhos para quem quer desenvolver a espiritualidade. Então, bora para os conselhos. O primeiro é que você só será bom realmente em alguma coisa que você escolher se dedicar. Que você vai colocar o seu tempo ali para estudar, para praticar. Não é de um dia para o outro. Mas o importante é você dar o primeiro passo. O importante é você se dispor a ser ruim para aí sim se aprimorar no seu processo. Sobre estudar qualquer prática esotérica, todos que você tem como referência de serem muito bons em alguma coisa hoje, um dia já foram iniciantes, mas aceitaram ali o desafio de se tornarem bons a cada dia. Muitas vezes eles erraram. Então a excelência, ela não vem de um dia para o outro. Ela vem no processo. Então acredite na importância da paciência e principalmente na persistência. Não se deixe abalar por comentários ou pelos seus fracassos iniciais. Eles são parte ali do seu caminho, para quem você vai ser. E cada erro é uma oportunidade de você crescer mais como pessoa, é uma oportunidade de aprendizado. Cada obstáculo é um degrau que você sobe. Então, mesmo quando os resultados eles parecem distantes, não perca sua motivação. Além disso, busque apoio e orientação, tanto de mentores quanto de comunidades que compartilham do mesmo interesse que você. A troca de experiências e conhecimentos pode te ajudar bastante em questão do seu entendimento ali na espiritualidade. Então esteja aberto a críticas construtivas, a feedbacks, a experiências, pois elas são fundamentais ali para o seu aprimoramento contínuo. E lembre-se também de cuidar do seu bem-estar físico, emocional, espiritual e ter um equilíbrio saudável. Eu acho que essa é a parada crucial. Um equilíbrio saudável entre o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. E por fim, tenha fé em si mesmo e na sua capacidade de evoluir, porque a jornada sempre é longa
e ela é cheia de desafios, mas cada passo que você dá o aproxima mais do seu sonho, do seu objetivo. Então, celebre cada conquista que você tiver, mesmo que seja pequena, por menor que ela seja. Continue avançando, por mais que sejam pequenas coisas, como eu tinha falado antes. O seu caminho, ele é construído um dia de cada vez. E para finalizar aqui, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui no podcast. Foi um prazer compartilhar um pouquinho da minha jornada e dos meus aprendizados aí com todos vocês. E eu espero que as minhas palavras elas possam inspirar pelo menos um de vocês e motivar cada pessoa a seguir em frente em suas próprias jornadas, suas jornadas pessoais. Eu agradeço também ao anfitrião pelo convite e a todos os ouvintes pela atenção e pelo carinho. E que todos nós possamos continuar crescendo e evoluindo juntos. Muito, muito, muito obrigado, galera. Gratidão. O Instagram da Chadine, do Jornada Atípica, tá na descrição aí do YouTube, se você está assistindo pelo YouTube. E se você está pelo Spotify, também tá aí na descrição do episódio no Spotify. Se você quiser saber mais sobre o trabalho dela de apometria, entre outras artes que ela pratica, siga lá no Instagram. E também entre nos nossos grupos do WhatsApp. Você vai encontrar lá no link da bio do Instagram do Jornada Atípica Podcast. Até mais, um abraço, tudo de bom, pessoal.